vocês? Meu nome é André Oliveira, sou professor de Anatomia da UFPB e esse é meu canal Educação e Anatomia. Hoje temos, pessoal, mais uma aula de Anatomia Topográfica aqui no meu canal do YouTube. A aula hoje tem uma convidada super especial, é a professora Amira Medeiros. A professora Amira é médica e professora também aqui do Departamento de Morfologia da Universidade Federal da Paraíba. Ela vai trazer um conteúdo super especial do nosso sistema digestório. Né, professora Amira? Isso mesmo, professor André. Agradeço mais uma vez o convite para participar do canal Educação e Anatomia. E nesta aula nós vamos abordar o peritônio e a cavidade peritoneal. Conteúdo extremamente importante, já que o abdômen é uma caixinha de surpresas que nós vamos começar a desvendar. É isso aí, pessoal. Vamos começar? Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo de anatomia topográfica da região do abdômen. Agora nós vamos abordar o peritônio e a cavidade peritoneal. Então aqui nós temos uma peça de abdômen, o tronco. Então nós vamos rebater pele, como já mostramos anteriormente, o tecido subcutâneo e a parte muscular. E aí nós adentramos na cavidade abdominal e na cavidade peritoneal. Então, é interessante nós inicialmente distinguirmos esses conceitos. Então, o peritônio, ele é essa membrana serosa que reveste internamente a cavidade abdominal. Então, ele tem uma lâmina que é o peritônio parietal e outra lâmina que reveste as vísceras, que é o peritônio visceral. Então, nessa formação, durante a formação embrionária, então essas lâminas elas vão se distribuindo e recobrindo, revestindo os órgãos que vão sendo formados e muitas vezes nós chamamos esse espaço de cavidade peritoneal, mas de fato nós temos que nesse espaço, aqui nós temos a cavidade abdominal ocupada pelos órgãos, né, pelas vísceras e pelo peritônio. Então, os órgãos eles não ficam situados dentro da cavidade peritoneal, né? Então, na verdade, eles são envolvidos pelo peritônio. Mas, na decorrência da formação embrionária, alguns órgãos eles tomam esse aspecto de revestimento quase que inteiro pelo peritônio visceral e, com isso, nós acabamos chamando de órgãos intraperitoneais, mas de fato eles não estão situados dentro da cavidade peritoneal, mas sim envolvidos quase que totalmente por lâminas de peritônio visceral, como é o caso do intestino delgado. Mas quando nós entramos nessa cavidade, então nós vamos inicialmente dividir esse espaço numa cavidade propriamente dita, que é a grande cavidade, e nós vamos ter também o que a gente conhece como bolsa aumental, que nessa peça vai ser um pouquinho mais difícil de visualizar, nós vamos ver noutra peça, porque é um espaço que fica situado aqui por trás do estômago, posteriormente ao estômago. Então, quando nós abrimos a cavidade abdominal, a primeira estrutura que nós vamos encontrar é justamente essa estrutura que é conhecida como aumento maior. O aumento maior, ele é uma prega de peritônio. Na verdade, ela é formada por 4 lâminas, porque ele se estende aqui da região do estômago, né, daquela curvatura maior do estômago. Aqui nós localizamos o estômago, mas a gente vai ver melhor em uma outra peça. Então, dessa curvatura maior do estômago, pende essa alça, essas lâminas, né, de peritônio, e elas vão se fundir inferiormente aqui, e se fixar no colo transverso. Então, o colo transverso, né, faz parte do intestino grosso e daqui a gente tem o aumento maior, também chamado de ligamento gastrocólico, justamente por causa dessa fixação a nível de estômago e a nível de colo transverso. Então, essa estrutura ela vai dividir essa cavidade abdominal em 2 compartimentos, um compartimento supracólico e um compartimento infracólico. E isso é muito importante, tanto na questão das abordagens cirúrgicas, né, das regiões específicas, como também no estudo da anatomia. Então, quando eu quero estudar, por exemplo, a região dos vasos do tronco celíaco, eu vou estudar nesse compartimento supracólico. Já o compartimento infracólico, então a gente tem aqui colo transverso, o aumento maior. Nós vamos observar que esse espaço ele é dividido também por essa outra prega de peritônio, que é o mesentério. Então o mesentério ele já vai dar essa sustentação ao intestino
delgado. Então, aqui eu tenho as alças de intestino delgado. Então, o jejuno situado mais à esquerda e mais superiormente, e o ilho na porção mais inferior e à direita. Então, vejam que ele está sustentado por essa prega também de peritônio, que é o mesentério. Então, o mesentério, ele divide esse compartimento infracólico em compartimento infracólico direito e compartimento infracólico esquerdo. Então, quando eu quero estudar os vasos provenientes da artéria mesentérica inferior, eu vou estudar nesse compartimento infracólico esquerdo. Já no compartimento infracólico direito, eu vou estudar os vasos, por exemplo, os ramos da artéria mesentérica superior. Então, nessa peça não estão dissecados os vasos, mas é importante já ter essa lembrança. Vejam que o peritônio, ele vai revestindo, né, essas estruturas, os elementos daqui. Alguns vão ser mais fixos e outros mais móveis. Então, uma característica do intestino delgado é justamente ter essa mobilidade em decorrência da presença desse mesentério que vai dar essa mobilidade. Então, o mesentério, ele cruza essa parede abdominal posterior de forma oblíqua, desde a região da flexura do duodeno jejunal, aqui à esquerda, e vai cruzando até chegar na região do ilho terminal que nós encontramos aqui, a porção final do ilho, né? E aqui a gente já tem o início do intestino grosso, representado aqui pelo seco. Então, aqui no seco a gente vai encontrar, inclusive, o apêndice vermiforme, aqui, ó, certo? Então, o apêndice vermiforme. E vamos iniciar, por exemplo, o intestino grosso, né? Com o colo ascendente, o colo transverso, aqui o colo descendente, sigmoide, colo sigmoide. E aqui entrando já na pelve, a gente vai ter lá profundamente a região do reto, né? Então, esses órgãos, né, o colo descendente e o colo ascendente, eles são considerados como órgãos retroperitoneais secundários, porque inicialmente eles têm uma certa mobilidade, eles têm uma quantidade de meso, ou seja, de liberação, mas esse meso se funde na parede posterior, formando uma fáscia de fusão, e aí eles perdem essa capacidade, né, de mobilização em graus variáveis. E aí a gente tem novamente no sigmoide mais liberação desse meso, e aí a gente tem a formação do mesosigmoide. Tá? Por isso que o sigmoide ele vai ter já uma certa mobilidade, que nós vamos ver melhor na outra peça. Então, aqui a gente conseguiu identificar os compartimentos, o compartimento supracólico e infracólico, separados pelo aumento maior, e o compartimento infracólico direito e infracólico esquerdo, separados pelo mesentério. Então, nós vamos passar agora para uma outra peça para estudar melhor essas partes. Vejam que nessa peça nós temos a parede abdominal totalmente rebatida, nós conseguimos identificar na região do hipocôndrio direito e epigástrica a região do fígado, um fígado bem gorduroso nessa situação, um estômago que está aqui bem contraído, a gente consegue identificar, mas ele está bem contraído, e aqui nós vamos sim conseguir identificar o que nós chamamos de aumento menor. Então, o aumento menor é essa prega de peritônio que se estende da curvatura menor do estômago e da parte superior do duodeno em direção ao fígado. Então, essa região aqui, ela vai formar na região posterior o que nós chamamos de bolsa aumental. É esse espaço que fica situado posteriormente ao aumento menor. Então, esse aumento menor, ele é formado por dois ligamentos. O ligamento hepatogástrico e hepatoduodenal. Então, essa região é o ligamento hepatogástrico, que se dirige da curvatura menor do estômago até o fígado, e na extremidade aqui à direita é o chamado ligamento hepatoduodenal. Esse ligamento hepatoduodenal, ele se dirige da parte superior do duodeno em direção ao fígado, e é aqui nessa região que nós vamos encontrar a tríade portal, formado pela artéria hepática, pela veia porta e pelo ducto colédoco, que entram ou saem dessa região da porta do fígado. Então, é importante lembrar que aqui a gente tem o forame aumental, é aqui onde está passando a pinça, né, que dá acesso a essa bolsa aumental. Então, esse forame aumental, ele fica justamente limitado anteriormente por esses elementos da tríade portal que compõem o ligamento hepatoduodenal. E vejam que o lobo caudado do fígado, ele forma justamente esse teto dessa região do forame aumental.
Vamos agora ver essa região inferior. Então, aqui nós identificamos o colo transverso. O aumento maior, ele praticamente aqui não temos mais partes dele, né, bem já retirado, mas nós vamos rebater esse aumento maior e nós vamos identificar, mais uma vez, aqui a região do mesentério. Então, as alças intestinais, intestino delgado, lembrar que o intestino delgado ele se situa nessa região central e que ele não apresenta, né, algumas características que nós vamos encontrar no intestino grosso, que são os apêndices omentais, as tênias, né, as saculações. Então, esse aspecto mais liso e sem apêndices, então é típico, né, do intestino delgado que se localiza nessa região central. Então, aqui nós temos a raiz do mesentério, cruzando obliquamente a parede posterior do abdômen. E nós vamos identificar, é importante visualizar aqui, o duodeno, tá? Então, vamos voltar para cá para ver a continuidade. Então, nós temos aqui o estômago, tá? A parte superior do duodeno. Então, aqui a flexura superior do duodeno. Depois nós temos a parte descendente, a flexura inferior, a parte horizontal do duodeno, que se encontra aqui. Vamos rebater aqui o mesentério, para identificarmos do outro lado, aqui já a parte ascendente do duodeno e a flexura duodeno jejunal aqui. Então, aqui termina o duodeno, a parte fixa do intestino delgado, e começa justamente o jejuno com a presença do mesentério, que vai dar essa mobilidade, né? Então, fica bem nítido aqui o início do jejuno e essa parte distal representada pelo íleo. Então, aqui o íleo ele vai se dirigindo para a região da fossa ilíaca direita e nós vamos encontrar aqui o início do intestino grosso com o apêndice vermiforme, a região do seco, colo ascendente, colo transverso, colo descendente e colo sigmoide. Aqui nesse momento nós vamos demonstrar também um outro meso, que é o mesosigmoide. Então, vejam que o mesosigmoide é quem vai dar essa mobilidade ao colo sigmoide, tá? Nesse espaço, a gente às vezes consegue identificar também um recesso. Aqui não está muito profundo, aqui o peritônio já foi rebatido, mas a gente pode ter graus variáveis do que se chama de intersigmoide nesse espaço, certo? Dependendo do grau de flexura, né, de rebatimento desse peritônio, desse mesosigmoide. Então, nós já conseguimos identificar o aumento maior, o aumento menor, o mesentério, o mesosigmoide. Temos ainda o mesoapêndice, como estrutura formada também a partir do peritônio. Então, aqui na região do seco. Então, o mesoapêndice, né, dando essa mobilidade também ao apêndice. E, além disso, nós vamos estudar os ligamentos que são formados pelo peritônio em alguns órgãos. Então, o fígado, por exemplo, ele é um dos órgãos que apresentam vários ligamentos de peritônio associados. Nós já vimos nas aulas anteriores o ligamento falciforme. Aqui temos ainda um resquício desse ligamento falciforme, né, que se estende da parede anterior do abdômen em direção ao fígado, né? Ele vai dividir o fígado nessa face diafragmática do fígado em lobo direito e lobo esquerdo. E com isso, ele vai, em sua parte superior, esse ligamento falciforme, ele vai se abrir, né, sobre o fígado, lateralmente e medialmente, né? Então, a gente vai ter lá na parte profunda os chamados ligamentos coronários. Então, o ligamento coronário anterior vai ser onde a minha mão vai topar, aqui, certo? E aqui no lobo esquerdo eu vou ter o ligamento coronário anterior esquerdo. Então, o anterior esquerdo e o anterior direito. Na região posterior também vai acontecer isso, mas existe uma área nua do fígado que vai estar em contato com o diafragma. E as extremidades desses ligamentos coronários, elas vão formar os ligamentos triangulares que vocês vão ver depois nas imagens. Aqui na região do estômago, nós vamos encontrar também alguns ligamentos. Nós já falamos dos ligamentos do estômago, o aumento menor e o aumento maior. Mas nessa região a gente também vai ter em direção ao baço, que aqui se encontra, que a gente tem o baço como órgão situado também nos quadrantes superior esquerdo. Então nós vamos encontrar
aqui o ligamento gastroesplênico, essa parte do peritônio que se continua do estômago em direção ao baço. Então aqui a gente vai ter trajeto também de alguns vasos, os vasos gástricos curtos, né, que passam também nesse espaço. Aqui na região do colo transverso, nós vamos encontrar também esses ligamentos que fixam nessa flexura do colo. Aqui está um pouquinho ruim, mas a gente tem um pouco ainda de peritônio que se dirige aqui em direção a essa parte final do diafragma. Então o ligamento frênico-cólico, tá? Que se dirige do colo para a região do diafragma. Então conseguimos identificar os principais eixos. Gastrofrênico, vamos ver se a gente consegue identificar aqui. Tem ainda uma parte, né, do gastrofrênico. O gastrofrênico é essa parte que une, né, o estômago, essa parte do fundo do estômago ao diafragma. Então aqui a gente tem ainda um pouquinho desse peritônio que sobe, né, que fazia parte aqui do ligamento gastrofrênico. Então também seriam outros ligamentos, né? Além desses ligamentos, né, que a gente viu dos espaços, a gente também pode ter alguns recessos. Então, os recessos importantes são esse recesso suprahepático, que é justamente esse espaço, também chamado de recesso subfrênico. Então, fica um espaço importante clinicamente, sobretudo nos traumas de abdômen com lesão de víscera oca. Então, a gente consegue, às vezes, ver o chamado pneumoperitônio, que é quando entra ar na cavidade peritoneal e se localiza nesse espaço, né, no indivíduo em pé, então é possível visualizar. Temos esse recesso situado aqui inferiormente ao fígado, que é o recesso, o hepatorrenal. Lembrar que o rim ele está situado aqui posteriormente, o rim direito. Então a gente vai ter aqui, a gente identifica ainda a cápsula, né, do fígado, do rim, e esse espaço que é o recesso hepatorrenal. Bom, então com isso nós identificamos os principais elementos da cavidade peritoneal e com os seus principais ligamentos, recessos e espaços tão importantes na parte clínica e nas abordagens cirúrgicas dessa região. Na região da pelve, nós vamos encontrar também essa continuidade, né, da cavidade peritoneal e a cavidade abdominopélvica. Então nós vamos encontrar também alguns recessos. Então aqui a gente vai identificar bem. Aqui a gente teria a região da bexiga, uma pelve masculina. Então a gente tem a região da bexiga. Lateralmente à bexiga, às vezes é possível encontrar uma fossa paravesical. E aqui nós temos as fossas pararetais, então ao lado do reto. E entre essa região, entre a bexiga e o reto, a gente vai encontrar essa fossa ou espaço retovesical também. Então são os espaços que nós vamos encontrar na pelve masculina. Vamos ver agora mais uma peça. Então essa aqui é uma outra cavidade abdominal também. Nós conseguimos identificar o compartimento supracólico, aqui o colo transverso, uma parte ainda do aumento maior. Então quando nós rebatemos conseguimos identificar aqui o intestino grosso. O compartimento infracólico direito, aqui identificamos uma parte da região do duodeno, olha, a parte descendente e a parte horizontal, linfonodos bem aumentados de volume nesse espaço, que a gente consegue identificar. O compartimento infracólico. Aqui nós já temos uma pelve feminina, e aí nesse espaço nós vamos ter como reflexões do peritônio, entre a bexiga e o útero, a fossa vésico-uterina, e entre o reto e o útero, a fossa reto-uterina. Lateralmente à bexiga também teremos as fossas paravesicais e as fossas pararetais. Então a diferença é que aqui na mulher vamos encontrar o útero e teremos mais escavações ou fossas nesse espaço, no caso a vésico-uterina e a reto-uterina. Nesse compartimento supracólico, nós identificamos mais uma vez aqui o estômago, com sua curvatura menor, o aumento menor aqui. Vamos encontrar também o forame aumental, você consegue visualizar aqui, ó, a entrada do forame aumental acessando essa bolsa aumental, importante nas cirurgias desse compartimento supracólico. E aqui nós identificamos no fígado também
o ligamento falciforme, como nós mostramos já anteriormente, e em sua extremidade, né, na margem desse ligamento falciforme, nós identificamos o ligamento redondo do fígado, que corresponde, né, à veia umbilical obliterada. Então, assim, nós conseguimos demonstrar mais desses elementos, né, sobretudo a questão desses espaços na pelve, e compreender melhor essa distribuição do peritônio e suas formações dentro da cavidade abdominal.